E do futebol, se você me perguntar, pra mim, assim, eu não consigo escolher entre Ronaldo e Romário. É algo inelegível, não dá pra ter um. Não consigo. É difícil. Caraca. Difícil. Ainda mais o Romário, que a gente acompanhou mais, porque ficou mais tempo aqui, né? A gente viu de perto. Mas eu vou te dizer, Romário tem uma história maravilhosa. Depois que ele foi cortado da Copa de 98. 98, né? Ele foi cortado. 98. Foi campeão em 94, 98. Não foi para 98, ele exatamente. Foi e foi cortado porque machucou, né? Exato. Chorou, e aí, aquela questão de que achava que não precisava, o médico do Flamengo falou que eu não precisava ser cortado. Aí voltou, né? Aí, assim que ele começou a jogar aqui, ele acho que ainda fez um trabalho que ele jogava mais rápido para mostrar que ele podia ter serviço para ir. Eu trabalhava na CNT, com o Crispim. Isso foi em 98. E a gente conseguiu agilizar uma entrevista com o Romário, que vinha com o Flamengo jogar aqui em Curitiba, sei lá contra quem era o jogo. E ele tava, se eu não me engano, acho que era no Bourbon, aqui no centro da cidade. E aí a gente foi pra lá. Mas eu que fui pra fazer a entrevista. E a gente chegou lá, uma entrevista marcada para as 6 da tarde, assim. Rodrigo Paiva, assessor da seleção. Não, naquela época do Flamengo, né? Ele estava no Flamengo, então a gente conseguiu agilizar tudo. Ele foi pra seleção depois. E aí conseguimos... Aí fiquei chá de cadeira. Cadê Romário? Cadê Romário? Cadê Romário? Falei, cara, não é possível. Juro, ele foi atender a gente, tipo assim, depois do jantar, 8h30, 9 horas da noite. E eu lá, né? Esperando. Menina nova, sabia de nada, mas aquela coisa, Romário cortado, vamos falar com ele. Eu lembro que a gente entrou assim, ele foi pra dentro de uma espécie de um bar, uma sala fechada assim, lá do hotel. A gente entrou, a equipe, eu, cinegrafista, acho que não sei se tinha um produtor ou não me lembro. E eu tava com um papelzinho assim, roteirinho, né? Não tinha nem celular na época, roteirinho, tudo perguntinha anotadinha ali, né? Romário. Aí a câmera deu o ok, ligaram a luz, ele fez assim... Corta a luz, corta a luz. Vai ficar assim, batendo no meu rosto? É claro, né? Primeira tem que ligar a luz, de noite, 8 da noite. 8h30 da noite, você vai... Eu não falei assim não, né? Falei assim, tem que, né? Aí eu peguei, tirei meu papelzinho assim, botei... Aí ele olhou pro meu papelzinho, olhou pra mim e falou assim... E tu vai me perguntar tudo isso que tá aí? Eu falei, não. Duas. Tinha 2 perguntas só, quando eu cheguei. Agora você me deixou esperando. E a gente já tá indo. Tá bom. Vai começar. E ele? Ai, nem me lembro, eu tô assustada. Ele falou lá o que ele tinha que falar. Enfim. Liso, que porra. Esse é mais liso. Mas você acha que ele falou alguma coisa importante? Não falou nada, né? Falou... Zé ninguém ali na frente dele, mas foi uma experiência inesquecível. E o Ronaldo Fenômeno você entrevistou também? Já encontrei com ele, já entrevistei. Sim, entrevistei. Muito diferente do Romário. Ele é um cara diferente do Romário. Mas mais tímido, assim, também. Na época mais que ele jogava, chão, assim, mais na dele, falava mesmo. Romário rendia, né? Romário é um monstro, né? Rende até hoje, né? Você botava, eu sou da época, eu tava em São Paulo, na época que o Marcelinho Carioca tava bombando lá no Corinthians. Então, assim, meu sonho de vida era sempre fazer matéria com o Marcelinho. E naquela época você não tinha assessor, então você chegava no lugar e falava, eu quero falar com quem? Eu queria só falar com o Marcelinho. Aí a gente bolava umas matérias com ele, eu metia uma lapela nele. Ele fazia matéria sozinho pra mim. Ele falava tudo, tranquilo. Aí levei ele em fábrica de chocolate, levei ele em asilo de idoso, levei ele em parque de diversões. Ia com o Marcelinho, tanto que ele gravou até mensagem pro Gustavo, uns 40 anos. Porque eu levei Marcelinho pra tudo que adorava. Ele é muito gente boa, cara. Ele rende, eu conheci ele no Romário avião. também rendia. No avião, cara. Você acredita nisso? Não, eu saindo assim, a Renata me olhando assim, quem é esse cara que você tá conversando? Saí do avião, eu saindo do avião e ele, assim. Eu falei... Marcelinho, é você antes, né? Ele, não, os mais velhos. Pé de anjo eu jamais vou na tua frente. Pode seguir. E aí a gente foi conversando até chegar na alfândega, tal. A Renata me olhava assim, com quem você está conversando? Eu falei, eu não vou responder pra você, que vai... Não adianta eu responder pra você. É o Marcelinho Carioca. Você sabe quem é o Marcelinho Carioca? Figuraça. Tudo bem. Ele é demais. Demais. E rendia muito. Não, e fala com um amigo assim. Não, eu tô aqui com a minha família, tá? Tô levando aqui, levando lá. Ele é muito gente igual quando eu boa. ia no São Paulo, você treina em São Paulo, eu queria sempre entrevistar o Raí. Porque eu sabia que ia render também. Raí fala bem, articulado. tal. Era.
Então, assim, tinha essa fase que você podia escolher, então era bem, bem bom. Melhor entrevista da tua vida e pior entrevista da tua vida. Nossa. Cara, eu sou É péssima difícil pra ter eleger, pra ter mas... essas lembranças, assim. Eu não vou saber responder, eu acho. Melhor entrevista da Sim, minha você ficou deslumbrado. Você foi pra casa A pior dizendo... já pode colocar essa do Romário, né? Porque- Não, imagina, é o Romário, cara. Essa luta- Mas você vê, foi uma entrevista que eu não me lembro do conteúdo, mas Mas que lembra me dele. marcou muito, porque foi muito no início da minha carreira, assim. Uma que você falou, cara, Não, realizei um assim, sonho. assim. sonho? Não Sonho assim, né? sei. Assim, puta, tô realizada. Cara, foi o... Tipo, fazer o Nadal, pra mim, é uma coisa foi uma coisa especial Especial. demais, sabe? O próprio Chave no programa também foi ancorar um programa, Com ele, assim... ser a host dele, assim, Pá, isso deve ser muito legal. foi muito legal, muito especial. Você entrevistar um Ronaldo, um Schumacher no início de carreira também. Então, eu tive passagens muito, muito interessantes e tive momentos, assim, também de, assim... de pior, não sei, mas assim, eu já dei branco em... Você já passou um perrengue, assim, de não Já, lembrar? dei branco de pergunta. E eu tenho uma história maravilhosa no Rio, num jogo de campeonato carioca. É. Era um time grande, assim, tipo Flamengo ou Fluminense, contra Bangu. Lá em Bangu, lá em Moça Bonita. E aí, a camisa do Bangu era uma camisa que você já não enxergava o número direito e tal. Enfim, o fulaninho fez o gol. Uhum. Empatou o jogo, o Flamengo ganhava e tal. O fulaninho empatou o jogo. Naquela confusão do fim do jogo, tiraram a camisa e tal. Isso assim, eu já era, tipo, meu fim de carreira de repórter, assim, antes de eu virar apresentadora. Então, assim, já era Você não repórter sabia o macaca nome do velha. Não, eu sabia o nome dele. Eu não sabia quem era ele. Porque eles tiraram, assim, a Tirou a camisa, camiseta. se misturaram lá entre eles, e aí eu falei, fulano, aquela manha já, né? Você chama, fulano, Joãozinho. Quem fez o gol, olha, né? Joãozinho, aí tinha um assessor, não, Joãozinho tá vindo, aí chegou, não tá vendo o Joãozinho ali, o assessor saiu, aí chegou o Joãozinho, e aí, Joãozinho, não sei o que, pô, golaço, fim do jogo, tá, empatar com o Flamengo, não sei o que, não, ele, não, foi sensacional, não. Aí falam no meu ouvido assim, o coordenador, não é o Joãozinho. Não é ele. Eu falei, eu vou ficar quieta, pensei, né, ele tá falando que ele é o Joãozinho. Mas ele respondeu como se fosse? Juro por Deus. Acabou a entrevista. Eu falei, então tá, você quer? Obrigada. Desliguei o microfone e falei assim, mas você não é o Joãozinho? Ele, faz de conta que eu sou. Você tá de Mas brincadeira. é o Juro por reservinha Deus. do Bangu Ele ali. entrou na onda, cara, e se surfando passou pelo onda. Joãozinho. Eu falei, não, vá. Nunca falei. Você acha que no na DVD dele lá, a fita dele do empresário, não tinha entrevista pra Globo? Tinha, fez um golaço contra o Flamengo. Foi Certeza, roubado. entrevistado pela Janina Xavier pós-jogo. Ó, Foi isso roubado. aí vale. Caraca. Mas tem Jana. demais, assim, pô, Mark Spitz, eu fui com o Mark Spitz para um spa em Budapeste, aqueles spas de águas termais e tal, assim, dar rolê com ele no spa, entrevistando, batendo papo. Tem umas passagens na vida, assim, que eu nunca vou esquecer, sabe, assim, tanto que tem a touca dele aqui, porque pra mim foi realmente muito, muito especial. E, né, não é um rolê aleatório, assim, é um rolê em inglês ainda, né? Claro, Tem essa ainda. tem. Então tem muita coisa triste, né? Eu dei notícia de morte de amigo. Pô, Rodrigo Rodrigues. Fala um pouquinho dele, Jana, porque ele foi... Nossa, ele... Cara, sensacional, né? eu acho que tá aí um belo tópico, assim, cara. Antes dele, teve a Chapecoense, que eu perdi Sim, amigos não, também, pelo amor de né? Deus. Caio Isso- Júnior era, tipo, foi meu parceiro de camisa 12 aqui, ele era comentarista. O Vitorino trabalhou comigo muitos anos, assim, e foram os dias mais duros de trabalho, assim. Foi muito difícil. É verdade isso, cara. A gente tem um vídeo na internet, eu acho que é quando a Chapecoense classifica, eu acho, que eles estão no vestiário, cara. É uma festa tão bonita, cara. Os caras estão... Não, você Nossa, vê a assim, felicidade. no céu. E acontecer 2 dias depois, eu acho. Não, muito social. Cara, aquilo foi... Bom, Muito teve imprensa, teve todos os Não, jogadores, teve Caio exato. Júnior. Não, eu lembro que aquele dia eu acordei com o telefone na minha casa tocando e tipo assim, a gente atendeu o telefone, tipo, porque os amigos já estavam querendo sondar quem estava no avião. Você Sim. estava cobrindo alguma coisa Não, ou não? eu era Você estava apresentadora já. Aí eu corri pra TV Pra dar pra a fazer, notícia. não, pra fazer programa, né, pra fazer o nosso programa.
Mas o Luiz, pai da minha filha, na época, no mesmo dia ia ter final da Copa do Brasil É também. verdade, é verdade. Em Porto Alegre, se eu não me engano. Era Porto Alegre, era... Grêmio, eu não vou me lembrar. E aí, então, as pessoas achavam... Só que também tinha da Sul-Americana, então as pessoas não sabiam direito. Então as pessoas Quem começaram a tinha ligar lá ido, em casa quem pra tava saber junto. se tava no avião. Então, Caramba. foi um dia horrível, assim. E eu levei tempo pra cair minha ficha, que além do time, que já tinha, né, ali pessoas que eu conhecia, tinham jornalistas amigos também. Eu levei um tempo pra Assimilar um pouco a Situar. coisa. Aí você fazer um programa no dia que isso acontece, assim, É difícil de pra falar, né? pra mim foi, assim, tem alguns episódios da minha vida. O julgamento do Bruno Uhum. foi muito difícil pra mim. A queda da Chape, o Ninho do Urubu, O incêndio no Ninho do Urubu. O incêndio no Ninho do Urubu pra mim foi... Cara, aquilo, meu Jesus, cara. E culminou com a morte do Rodrigo. Do Rodrigo. Que caiu no meu colo. Assim. Eu soube com você. Mas eu falando, dei a notícia. cara, ele eu fiquei em realmente choque. morreu quando eu tava no ar. Então, fui eu que dei a notícia. E a gente, Gustavo até, né, falou assim, tinha que ser você. Porque ele começou no Sport TV como comentarista do meu programa. Uhum. Ainda em São Paulo. E aí, depois que ele vem pro Rio de Janeiro para ancorar o Troca de Passes. Então, a gente passou ali uma temporada longa só no telão, aí depois ele vem e a gente se conhece, tem uma empatia imediata, até porque ele era um cara, assim... Ele é muito Não, e legal. assim, né? eu lembro do Rodrigo quase todos os dias, até porque a gente tem livros dele na nossa sala, assim. Eu convivi pouco com ele, pouco tempo com ele, mas, assim, foi uma pessoa especial na minha vida. Dias antes de ele ficar doente, ele me ligou. Eu não estava muito bem também, eu já estava tendo sintomas de crise de ansiedade, eu desenvolvi ansiedade na pandemia. Uhum. Então, assim, ele era um cara, sabe, de gente boa, preocupado com os amigos, ligava, mandava áudio engraçado. Ele parecia ser uma pessoa Não, muito você ele via o alto astral ali na estratosférica, TV, assim, cara. né? Você E via eu me identificava com ele porque ele era músico, cara. Sim. Ele tocava guitarra, não sei o quê. Eu achei, pô, cara, gente amava. boa E na pra pandemia ele caramba. fez um projetinho, então ele ficava de casa, fazia lá os duetos dele. Cara, eu achava muito legal isso. E foi sensacional. E assim, do nada, eu lembro que a gente fez uma reunião remota da equipe, assim, dos chefes, para dar uma atualizada de como estava a pandemia. A gente fez uma reunião remota com todos os apresentadores tal, e os gestores. E aí o Rodrigo não tava. Aí alguém falou assim, pô, cadê o RR? Porra, cara, tá com Covid. Não, mas tá tudo bem, tá com Covid, mas tá bem, tá tudo certo. Cara, dias depois. É. Pá. Então, pra mim, mexeu demais comigo.